Era uma tarde abafada de janeiro, e o vento parecia brincar com tudo que encontrava pelo caminho. O varal balançava ritmado como se dançasse uma música lenta, e entre os panos úmidos de cozinha e camisolas discretas, lá estava ele, meu vestido vermelho. Não era novo, mas ainda guardava aquele perfume amadeirado que eu usava nas noites em que queria me sentir desejada. Eu o havia lavado sem pensar muito, mas bastou pendurá-lo ali para tudo mudar naquele dia. Enquanto observava o tecido se movimentar, notei, do outro lado da cerca, um olhar masculino que parou sobre ele. Não era a primeira vez que aquele vizinho recém-chegado me observava, mas havia algo diferente naquele momento. O olhar dele não era apenas curioso, era faminto, interessado, talvez até atrevido. Fingiu regar as plantas por mais tempo do que o necessário, e seus olhos passearam do vestido até minhas pernas descobertas pelo calor. Minha filha, sentada na varanda, percebeu. Ela sempre percebe. A gente não fala sobre isso, mas há um campo invisível entre nós, feito de disputas silenciosas, de incômodos não verbalizados. Ela fechou a cara, cruzou os braços e disse que o sol ia manchar o vestido. Fingi não ouvir. No fundo, eu sabia que não era o vestido que a incomodava, era o que ele representava. Ela sempre foi uma menina calada, doce por fora, mas dura por dentro. Com os anos, deixou de pedir minha atenção e passou a tentar conquistá-la pelo contraste. Se eu era vaidosa, ela se fazia simples. Se eu me pintava, ela lavava o rosto com sabão neutro. Mas naquele verão, ela começou a notar o poder do próprio corpo, e isso me assustou. Pela primeira vez, senti que não era mais a única mulher da casa a ser olhada com desejo. Naquela tarde, eu me senti observada por dois pares de olhos, os dele e os dela. Ambos me analisavam, um com desejo, o outro com julgamento. E eu, no meio, começava a me perder em sentimentos que não sabia nomear. Ser mãe e mulher ao mesmo tempo é um dilema que ninguém ensina a resolver. Às vezes, uma veste a outra, como aquele vestido vermelho no varal, leve, exposta e prestes a voar. Quando ele passou pela calçada, sorriu discretamente como quem guarda um segredo. Minha filha levantou-se bruscamente e entrou em casa. Não disse uma palavra. Eu fiquei ali paralisada, sentindo que aquela cena, aparentemente banal, havia desenhado uma linha entre nós. Uma linha que jamais seria apagada, mesmo com as próximas chuvas de verão. O vestido secou antes do fim da tarde, mas o calor dele pareceu se impregnar em mim. Recolhi a peça com cuidado, quase com culpa, como quem guarda uma arma carregada. Pendurei no armário, no mesmo cabide de sempre, mas senti que ele nunca mais seria apenas um vestido. Naquela casa, o desejo havia encontrado uma nova forma de habitar. E foi ali, entre os lençóis pendurados e os olhares cruzados, que o destino começou a costurar sua lição. Silencioso, paciente, mas implacável. Demorei a perceber que ele já fazia parte da nossa rotina. Aos poucos, foi se enfiando nos espaços que eu nem sabia que estavam vazios. Trazia pão fresco aos domingos, ajudava com pequenos concertos pela casa, e sempre tinha um comentário elogioso pronto. Desses que fazem uma mulher se olhar no espelho com outros olhos. Era fácil gostar dele. Era ainda mais fácil se deixar levar. E eu me deixei, como há muito tempo não fazia. Uma noite, voltando da casa de uma amiga, passei pelo quarto da minha filha e notei que a porta estava entreaberta. O abajur ainda aceso e a cama vazia. Não dei muita importância no momento, mas ao entrar para fechar a janela, um cheiro conhecido me invadiu, o perfume dele. Não aquele perfume forte que ele usava para sair, mas o natural, de pele limpa, de calor de homem. Era sutil, mas inconfundível. O lençol, ainda amassado, parecia ter sido testemunha de algo que eu não sabia. Fiquei ali parada, sentindo o mundo girar ao contrário. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse sentado ali para conversar, talvez ela tivesse emprestado algo, mas nada fazia sentido. Aquele cheiro era íntimo demais. Aquilo era mais do que proximidade, era presença. Meu coração disparou, não por medo, mas por um ciúme amargo, quase infantil. Como se alguém tivesse brincado com meu brinquedo favorito sem pedir. No café da manhã seguinte, ela desceu como se nada tivesse acontecido. Estava mais arrumada do que o habitual, com os cabelos soltos e uma blusa que realçava o que ela sempre fez questão de esconder. Sorria sem motivo, cantarolava uma música qualquer. E eu, ali com a xícara de café tremendo levemente na mão, sentia que ela queria que eu percebesse. Como se fosse uma provocação velada. Como se dissesse, agora somos iguais. Ele chegou logo depois, com aquele ar de quem sabe o poder que tem. Sentou-se à mesa, elogiou o bolo, tocou de leve na mão dela ao pegar a manteiga. Tudo sutil, tudo dentro dos limites do aceitável. Mas para mim, que lia nas entrelinhas, era como se gritassem em silêncio. A cumplicidade entre os dois havia mudado. Havia um fio invisível ligando-os,
e eu não sabia se era tarde demais para cortá-lo. Passei o resto do dia em estado de alerta. Revi cada conversa, cada olhar, cada gesto dos últimos dias. Será que eu tinha me enganado? Será que ele nunca foi meu de verdade? Ou pior, será que ele me usou como ponte para chegar até ela? As perguntas martelavam na minha cabeça, enquanto a casa se tornava palco de uma guerra fria, com sorrisos disfarçados e frases carregadas de segundas intenções. À noite, me tranquei no quarto e encostei a cabeça no travesseiro tentando sentir o cheiro dele. O mesmo cheiro que horas antes estava no quarto da minha filha. Foi aí que entendi que havia algo mais forte do que a raiva, o sentimento de ter sido trocada, de ter sido cega, de talvez nunca ter sido escolhida. O destino, mais uma vez, me olhava de canto de olho, e eu sentia que ele ainda tinha muito a me mostrar, talvez verdades que eu não estivesse pronta para aceitar. Aquela noite foi diferente de todas as outras. O calor parecia mais intenso, e o silêncio da casa mais carregado. Tentei dormir cedo, mas o travesseiro não oferecia consolo. Me virei de um lado para o outro, ouvindo apenas o som do ventilador e os próprios pensamentos. Foi quando, no meio da madrugada, ouvi passos leves na escada de madeira. Não era o ranger comum da casa antiga. Eram passos cuidadosos, quase furtivos, como se quem andasse ali soubesse que não deveria ser ouvido. Meu corpo gelou. Não pelo medo, mas por algo mais íntimo. A certeza de que minha intuição estava certa. Levantei devagar, descalça, e fui até a porta do quarto. Abri apenas uma fresta. Não vi ninguém, mas o som vinha do andar de baixo. Resolvi descer, sem acender as luzes, apenas guiada pela claridade pálida que vinha da janela da cozinha. No caminho, ouvi um sussurro abafado. Era a voz dele, e a dela. Parei no último degrau, com o coração martelando forte no peito. Me escondi atrás da parede e esperei. Ouvi risos baixos, murmúrios sem palavras claras. Não precisava entender o conteúdo. O tom já dizia tudo. Era intimidade. Era uma conversa que não me incluía. Uma cumplicidade que nasceu onde não devia. Senti uma mistura de raiva, tristeza e algo pior, um certo prazer masoquista em escutar. Como se, mesmo machucando, aquilo me confirmasse que eu ainda estava viva. Eles estavam na cozinha. Dava para perceber pelas cadeiras rangendo e pela abertura da geladeira. Ela ofereceu algo para ele, ouvi o tilintar de copos. Depois, um silêncio longo e denso. Não sei se tocaram, se beijaram. Só sei que naquele momento percebi que eu não era mais a protagonista daquela história. Eu era a plateia de um enredo que fugiu das minhas mãos. Voltei para o quarto sem ser vista. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. A madrugada passou devagar, como se quisesse me torturar. O som dos passos voltou uma hora depois. Primeiro os dele, depois os dela. Subiram as escadas do mesmo jeito que desceram, em silêncio. Mas agora havia algo diferente no ar. Como se algo tivesse sido consumado. Como se, a partir dali, nada mais pudesse voltar a ser como antes. Não chorei. Ainda não. A dor estava presa em algum lugar entre a garganta e o estômago. Era como se meu corpo soubesse que aquela não seria a única vez. Que eu ainda veria e ouviria coisas piores. Mas o que mais doía era a ausência de culpa nos passos deles. A leveza com que caminhavam pela casa, como se eu não existisse. Como se eu fosse apenas uma sombra entre as paredes. E foi nessa madrugada que a ficha começou a cair. Eu estava perdendo mais do que um homem. Estava perdendo minha filha. Ou talvez já a tivesse perdido há muito tempo. O sol mal tinha surgido no céu, e eu já estava na cozinha, mexendo o café com mais força do que o necessário. Meus olhos estavam secos, mas por dentro tudo era um turbilhão. Preparei a mesa como sempre fiz. Pão fatiado, manteiga, frutas cortadas. Mas naquele dia cada gesto parecia automático, distante, como se eu estivesse assistindo a mim mesma em câmera lenta. A casa estava silenciosa, mas eu sabia que atrás das portas fechadas, o mundo havia virado do avesso. Ela foi a primeira a descer, os cabelos ainda úmidos, presos de qualquer jeito, o rosto lavado e um leve sorriso no canto da boca. Sentou-se como quem não deve nada. Bom dia, disse, com a voz doce que usava quando queria parecer inocente. Eu respondi com um aceno seco, sem coragem de encará-la diretamente. Queria entender onde foi que a perdi, ou se de fato um dia ela foi minha por inteiro. Ele apareceu minutos depois com o mesmo ar relaxado de sempre. O cabelo ainda bagunçado, a camiseta amarrotada. Cumprimentou as duas como se nada tivesse acontecido. E talvez para ele não tivesse mesmo. Homens têm essa facilidade de separar as coisas, de fingir normalidade. Mas para mim, tudo era gritante. O cheiro do café, o barulho dos talheres, o toque sutil das mãos deles ao se servirem.
Cada detalhe era uma punhalada silenciosa. A tensão se acumulava como uma nuvem densa sobre a mesa. Ninguém falava muito, mas havia uma disputa no ar. Ela me lançava olhares rápidos curiosos como quem esperava uma reação. E ele desviava os olhos toda vez que eu tentava encará-lo. Foi então que, sem querer, a xícara escorregou da minha mão e caiu no chão. Um estalo agudo, café espalhado, cerâmica quebrada. O barulho foi mais alto que qualquer palavra dita naquela manhã. Ela se levantou para ajudar, mas eu levantei a mão firme. Não precisa, falei, com uma firmeza que até a mim surpreendeu. Aquilo não era só sobre a xícara. Era sobre tudo. Sobre as coisas que estavam sendo quebradas bem diante dos meus olhos e ninguém parecia se importar. A partir daquele momento, eu sabia que precisava fazer algo. Que não podia mais assistir calada. Eles terminaram o café em silêncio. Cada um recolheu seus pratos e subiu para seus quartos. E eu fiquei ali ajoelhada no chão, recolhendo os cacos da xícara como quem tenta juntar os pedaços de uma vida que escapou pelos dedos. Os estilhaços cortaram levemente a ponta do meu dedo, e o sangue, misturado ao café, parecia simbólico demais para ser ignorado. Naquela manhã, engoli mais do que café. Engoli o orgulho ferido, a dor da traição e a amarga constatação de que às vezes, o inimigo não vem de fora, vem de dentro da própria casa. E quando o silêncio reina é porque a guerra já começou. Foi numa tarde abafada, daquelas em que até o tempo parece conspirar contra a lucidez. Eu saía do mercado com 2 sacolas pesadas, tentando organizar as ideias em meio ao caos dos últimos dias. Quando me aproximei do carro, lá estava ele, encostado na porta do motorista, como se soubesse exatamente a hora em que eu chegaria. Vestia uma camisa clara, aberta até o segundo botão, e um sorriso que já não me enganava mais. "Posso te ajudar com isso?", perguntou, pegando a sacola sem esperar resposta. Entrei no carro, e ele logo se acomodou no banco do passageiro, como quem já se considerava parte da minha vida. Durante alguns segundos, ficamos em silêncio. O barulho do motor ligado e o ar-condicionado tentando disfarçar o calor criaram uma bolha de tensão entre nós. Eu sabia que ele queria falar algo, e tinha certeza de que não ia gostar. Ele me olhou de lado com aquele olhar que um dia me fez estremecer, e soltou a frase como se fosse algo banal. "Acho que a gente podia parar de fingir." Minha respiração travou. "Fingir o quê?", perguntei, tentando manter a voz firme. Ele sorriu e então disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, que não existe um desejo entre nós 3. Você, sua filha e eu, estamos presos numa coisa que ninguém mais entenderia. Minha primeira reação foi rir, mas era um riso nervoso, quase desesperado. "Você está brincando, não é?", eu perguntei, sentindo as mãos suarem no volante. Ele então se aproximou um pouco mais, o corpo virado em minha direção, e disse com toda a calma: "Você quer continuar sendo a única? Ou prefere dividir, mas manter tudo sob controle?" Era uma proposta indecente, cruel e covarde. Ele não estava apenas me provocando, estava testando meus limites. Queria saber até onde eu era capaz de ir para não perdê-lo. Eu podia sentir o jogo por trás das palavras, a manipulação disfarçada de sinceridade. E o pior, parte de mim, ferida e insegura, cogitou por um segundo aceitar. Mas foi só por um segundo. O restante de mim se encheu de nojo. Dele, de mim, de tudo aquilo. "Sai do meu carro", falei sem gritar, mas com a firmeza de quem tinha acabado de acordar de um pesadelo. Ele hesitou como se não acreditasse. "Agora?", ele desceu ainda com aquele ar debochado, como se dissesse: "Você vai me chamar de volta." Fechei a porta com força e dirigi até em casa com as mãos trêmulas. Senti uma mistura de alívio e humilhação. Como pude me deixar envolver por alguém tão mesquinho? Como pude não perceber antes que tudo não passava de um jogo para ele? Naquela noite não jantei. Fiquei sentada na varanda, olhando o céu escurecer. E pela primeira vez em muito tempo, senti raiva de mim. Uma raiva que não machuca, mas transforma. Na manhã seguinte, acordei com um propósito que há muito não sentia. Aquela proposta indecente ainda ecoava na minha mente, e a indignação me dava forças para agir. Resolvi arrumar a casa, como quem tenta reorganizar a própria vida. Comecei pelo quarto da minha filha, ela havia saído cedo, e era raro deixar a porta destrancada. Entrei sem culpa. Naquele momento eu não era apenas mãe. Era uma mulher traída, desconfiada, e talvez até desesperada por respostas. O quarto dela ainda guardava resquícios da infância, misturados com traços de uma mulher que eu não conhecia mais. Fotos coladas no espelho, livros empilhados no criado mudo, perfumes que eu nunca tinha sentido antes. Abri gavetas em busca de qualquer sinal que me ajudasse a entender até onde ela tinha ido com ele. Foi então que, ao puxar a última do armário, notei algo preso no fundo falso de madeira, uma
folha de papel dobrada gasta nas pontas. Era uma carta, escrita à mão com a caligrafia dela. Comecei a ler com o coração acelerado. Era dirigida a ele. E cada linha era como uma faca sendo fincada lentamente. Ela falava de como ele a fazia se sentir vista, de como era difícil conviver comigo e ao mesmo tempo desejar o mesmo homem. Dizia que não queria machucar ninguém, mas que não aguentava mais se esconder. Havia uma frase que me destruiu. Talvez ela nunca tenha me amado do jeito que deveria. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas continuei lendo. Ela contava detalhes de encontros, de toques rápidos, de promessas sussurradas. Falava de sonhos, de planos. E no final, pedia que ele escolhesse entre nós duas. E que se fosse para continuar com ela, era preciso acabar de vez comigo. Aquilo não era apenas uma traição. Era um rompimento completo com tudo que construí ao longo dos anos. Uma filha que questionava meu amor. Um homem que brincava com nossas vidas. Dobrei a carta com cuidado, como se fosse algo frágil demais para rasgar. Sentei-me na cama dela e olhei ao redor. Tentei lembrar de quando as coisas começaram a se perder. Talvez tenha sido nos silêncios, nos momentos em que ela precisou de mim e eu estava ocupada demais tentando ser desejada por alguém. Talvez o erro tenha sido meu, em partes. Mas nem por isso a dor era menor. Guardei a carta de volta no mesmo lugar. Não contei nada a ela naquele dia. Queria observar. Queria ver até onde iriam com aquele teatro. Mas por dentro eu já sabia. Algo dentro de mim havia morrido. E algo novo estava nascendo. Não era vingança. Era decisão. O destino começava a me mostrar que, por mais cruel que fosse a dor, ela ainda era uma forma de despertar. O céu estava nublado naquela tarde, e o cheiro de chuva pairava no ar como um aviso silencioso. Fiquei sozinha em casa, fingindo que lia um livro, mas meus olhos não saíam da janela da sala. Algo me dizia que aquele seria o dia em que as máscaras cairiam de vez. A rua estava vazia, quieta, como se o tempo tivesse prendido a respiração. E então, como se o destino estivesse encenando uma peça para mim, vi os dois surgirem do outro lado da calçada. Ela usava um vestido leve, daqueles que eu mesma comprava quando tinha a idade dela. Ele caminhava ao lado, com a mão nas costas dela, num gesto que não era mais inocente. Sorriam, conversavam baixo, cúmplices. Pareciam um casal. Um casal que não tinha o menor pudor de se mostrar em plena luz do dia. E ali, do outro lado da janela, eu era apenas uma sombra. Fiquei paralisada. A cena era tão absurda, tão dolorosa, que levei alguns segundos para processar. Ele parou, segurou a mão dela, e disse algo que fez seus olhos brilharem. Ela mordeu o lábio, um gesto que eu conhecia bem, e depois encostou a cabeça no ombro dele. Aquilo não era mais suspeita. Era confirmação. Era o fim de qualquer dúvida que eu ainda alimentava, por mais que a realidade já tivesse me avisado em todos os detalhes. Senti uma fisgada no peito, daquelas que não vêm do coração, mas da alma. Era como se cada escolha errada da minha vida estivesse ali, diante de mim, exposta numa vitrine. Eu os vi atravessarem a rua e entrarem no carro dele, como se não devessem nada a ninguém. E o pior, como se eu não existisse. Como se eu fosse apenas uma memória incômoda de um passado superado. Sentei-me no sofá, sem forças. O choro veio sem aviso, silencioso, pesado. Não era só tristeza, era vergonha. Por ter confiado, por ter amado, por ter, de alguma forma, permitido. Mas também era o luto pelo que eu tinha perdido, o respeito da minha filha, a dignidade diante de mim mesma, e talvez até um pouco da minha identidade. Fiquei horas ali, olhando para a mesma janela. O céu finalmente desabou em chuva, e as gotas que escorriam pelo vidro pareciam chorar comigo. Não sei quanto tempo passou até ouvi-los entrarem pela porta da frente, rindo de algo que só eles sabiam. Subiram direto, sem sequer notar minha presença. E foi ali que eu entendi, eu havia me tornado invisível. Mas naquele mesmo instante, algo mudou em mim. Não era raiva, nem desejo de vingança. Era uma decisão silenciosa de não aceitar mais aquele papel. Eu não seria a mulher esquecida, nem a mãe derrotada. Era chegada a hora de escrever meu próprio fim nessa história. Os dias seguintes passaram como um borrão. A casa, antes cheia de sons e ruídos banais, agora era apenas um espaço onde 3 pessoas dividiam paredes, mas não mais a vida. Ele continuava vindo, fingindo normalidade, como se nada tivesse sido exposto. E ela simplesmente silenciou. Não houve confronto, não houve discussão. Apenas o silêncio. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer acusação. Tentei falar com ela. Chamei para conversar, preparei o bolo preferido dela, deixei bilhetes curtos com palavras que antes diziam muito. Mas ela me olhava como se eu fosse uma estranha.
Como se já tivesse me perdoado por tudo, mas não quisesse mais se aproximar. E esse desprezo silencioso, essa ausência de emoção, foi a pior punição que eu poderia receber. Eu teria preferido gritos, lágrimas, até mesmo um tapa. Mas ela escolheu o desprezo. Uma tarde, vi suas malas prontas no corredor. Fiquei parada, sem coragem de perguntar para onde ia. Ela não me disse. Apenas me olhou com uma expressão serena e firme e disse: "Eu preciso de distância." E então saiu, deixando o cheiro do perfume no ar e uma ausência que preencheu todos os cômodos. Não levou tudo. Deixou alguns livros, roupas antigas e uma fotografia nossa que estava no criado mudo. Aquilo foi o que mais doeu. Ela levou o corpo, mas deixou a memória. Ele não voltou mais depois disso. Talvez soubesse que o jogo havia acabado. Talvez tenha encontrado outra casa onde pudesse ser desejado e provocar o mesmo tipo de caos. Não importava mais. A ausência dele não me causava dor, era a ausência dela que ecoava. Eu continuava acordando todos os dias na mesma casa, entre os mesmos objetos, mas agora tudo parecia sem cor, sem propósito. Até o vestido vermelho no armário perdeu o brilho. Demorei a entender que o silêncio dela não era apenas castigo, era resposta. Era o reflexo de tudo que eu deixei de fazer, de todos os momentos em que escolhi o desejo ao invés do cuidado. Ela me viu preferir homens, não uma vez, mas por toda a vida. Me viu abrir mão do colo, do diálogo, da proteção que só uma mãe pode oferecer. E quando decidiu calar, ela estava dizendo tudo que eu nunca quis ouvir. Hoje, sentada na varanda, vejo a rua vazia e o varal balançando ao vento. O vestido vermelho não está mais lá. Doei. Não porque quis esquecer, mas porque aprendi a me perdoar. A dor ainda mora aqui dentro, mas agora vem acompanhada de reflexão. E todas as manhãs, olho para a porta com a esperança tola de que ela volte. Que me olhe nos olhos. Que diga qualquer coisa. Mas se o destino quiser mesmo me ensinar, talvez essa porta continue fechada. Porque no fim, a lição mais dura não foi perdê-la. Foi perceber que eu mesma a empurrei para longe.